Aí pegando o gancho, né? Agora a gente vem pra manifestação, que agora acho que vai fazer mais sentido falar dela. Tá aí o Brasil do Lula marchando por buraco. Se você pesquisar manifestação, você vai encontrar matéria em todos os portais. Globo, Folha, Estadão, CNN, UOL, Poder 360, Bastidor, Metrópolis. Todo mundo está comentando sobre as manifestações, fora redes sociais. Vai ter comentário crítico, vai ter bastidor, vai ter levantamentos, vai ter falas, como esta. Para mim foi a fala mais importante de todas. E eu acho importante que Bolsonaro siga repetindo isso. Por quê? Por quê? Eu acho que é simples de entender. Imagina o cara que não acompanha a política de perto. Aquele cara que ainda é boca aberta. Que acha que o presidente da república é super poderoso. Lembra já assistiu aquele filme Clique, do Adam Sandler? Que você tem um controle, aperta e acontece tudo o que ele quer. Cara, não é assim que a vida acontece. Assim, pá, vou dar pau, deu pause, né? Ah, isso aqui tá ruim, vou avançar. Não, a vida não é assim. O presidente não tem todos esses poderes. E a gente consegue ver, assim, às vezes o cara vota num governador de esquerda e vota no presidente de direita. Ou no presidente de direita, no governador de esquerda. Teve isso. Teve vários votos assim, meio maluco. Teve gente que votou. Na época teve até aqueles banners. Era o voto, o pessoal chamava de voto Luzema. O cara votava em Lula e Zema ao mesmo tempo. Então, quando o Bolsonaro sai falando isso, sai repetindo isso, aquele cara que é meio boca aberta, que não acompanha a política tão de perto, por diversas razões, começa a entrar na cabeça dele o quê? Além de Bolsonaro, que eu gosto, Bolsonaro tá falando que eu tenho que votar nos candidatos dele. Ah, beleza, vou votar nos candidatos, seu candidatão, Bolsonaro. Fica aqui olhando, quem é o candidato de Bolsonaro? Ele vai perguntar. Você tem que massificar isso na cabeça das pessoas. Você tem que massificar. Não é só a presidência da República. E diferente de todos os movimentos políticos que nasceram na Sexta República, que já está acabando, eu acho que só o PT, que o PT na verdade veio da base. Primeiro vem a base para depois ter o PT. A direita foi, você não sabe onde é quem que veio primeiro, né? A base ou a direita? Qual que nasceu primeiro? Eu sei que começaram a dialogar, estão juntos entre si e a coisa tá indo. Mas me diga outro movimento. Qual foi o movimento aí de base que o PSDB fez para manter aí uma quantidade significativa de deputados, senadores, manter as pessoas mobilizadas, pressionar o Congresso, porque política é isso, né? É fazer que a sua agenda avance. Tanto que quando o PSDB deixa a presidência, você vê que o partido vem minguando, acabou, né? Já tá falando que ele ia fazer fusão com o partido da Nico só para sobreviver. O que é que o MDB fez? O MDB é do Sarney. Olha só. Primeiro presidente da redemocratização. E aí? O que é que o Ciro Gomes fez? Qual é a bancada no Congresso do Ciro Gomes? O que é que o Enéas fez? Poxa, o Enéas foi tão inteligente para algumas coisas, mas não conseguiu articular uma base. E tá ali, Bolsonaro, aos trancos e barrancos, burro, esperto, inteligente, né? Que quer que seja, irmão, tá aí, tá na prática. Tu tá vendo? A cada novo ciclo eleitoral, a direita aumenta de tamanho. Às vezes nem sempre, né? Com aquela qualidade que a gente queria, mas tá aumentando de tamanho. Então, eu prefiro olhar o copo meio cheio. O Mário Frias coloca, né? Me dê 50% da Câmara e do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Essa frase é simples de entender. Ela expressa uma verdade óbvia. Não existe governo forte sem base legislativa sólida. Isso pode parecer algo óbvio, mas tu vê que até os dias atuais o povo não entende isso. É só observar como foi a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Ao invés de comparações inúteis ou equivalências sem sentido, e obviamente o Mário Frias está falando daquela galera que diz o seguinte: precisamos de um Bukele. Como se fosse só o Bukele. O foco deveria ser apoiar quem já provou ter coragem, visão e compromisso com o povo. O maior líder político da história do nosso país. Desgastar a imagem de Bolsonaro com ilações, mentiras ou dúvidas só nos afasta do objetivo de reconstruir o Brasil.
Devolver a esperança ao povo e retomar o caminho da ordem, do progresso e da prosperidade. Ato de Bolsonaro, tem audito Supremo, direito à prostituta, meta para 2026. Então, assim, saíram, né? Matéria na imprensa, falas do que foi dito, etc, tudo mais. Enfim, né? Aí vem isso aqui. Esse áudio não é sobre as manifestações, mas eu acho que se encaixa nesse contexto. Curioso esse vídeo do Fabiano Lana, que torce pela prisão de Bolsonaro todos os dias no Estadão. Um cara que torce pela prisão de Bolsonaro. Não estou aumentando. Não estou aumentando mesmo. Ele realmente torce. Pega lá os textos, quando ele começa a ler, você vai entender. Um cara que, assim, não é que ele é crítico a Bolsonaro, ele realmente odeia Bolsonaro. Então, assim, vamos ver uma pessoa que odeia Bolsonaro tem a falar sobre a direita. E ele vai falar bem. A análise dele é muito boa para a direita. Por isso que eu estou frisando. Você já se deu conta que existe uma briga por palavras dentro das batalhas políticas do Brasil? E tem mais. A direita tem conquistado pontos importantes nessa briga. Eu diria que está vencendo essa batalha. Vamos imaginar aqui uma primeira palavra, anistia. Se você volta em 1979, essa palavra que representava a volta da democracia, a volta de exilados como Leonel Brizola, como Betinho, irmão do Enfio. Houve até uma música que foi uma espécie de hino. Música não pode dar play. 2024, 2025, a anistia virou uma palavra da direita. A música que virou hino da anistia era o Bêbado Equilibrista, na voz da Elis Regina. Depende da anistia agora é a direita, por causa dos vândalos, dos supostos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Eles puxaram para si essa palavra. Hoje quem grita por aí, queremos anistia, não é mais um militante de esquerda e nem mais alguém do centro liberal. Se trata de um bolsonarista, é bem provável que seja um bolsonarista. E não é só anistia. Vamos imaginar o termo censura. Se você volta novamente nos anos 70, a censura estava em todos os jornais, havia novelas, capítulos de novelas proibidos, existia um censor nas redações. O próprio jornal Estado de São Paulo, às vezes, trocava uma matéria proibida por uma receita de bolo. Imagine, tão forte que foi a censura do governo militar. A censura hoje seria praticada por Alexandre de Moraes, o ministro, quando ele proíbe perfis nas redes sociais. A censura seria um sonho da esquerda ao regular as redes sociais. Eles conseguiram, e sua direita foi bem sucedida, de pegar um termo que carrega uma nódoa muito pesada e jogar hoje para o outro campo político. Hoje o censurador, o considerado censurador que quer proibir, está na esquerda. E tem mais, a direita conseguiu matar dois coelhos com uma cajadada só. Ela conseguiu outra expressão cara à esquerda, liberdade de expressão. Hoje quem fala liberdade de expressão tende a ser um bolsonarista, um direitista. A esquerda está assim, tudo bem, é liberdade de expressão, mas, eles falam, não, queremos liberdade de expressão, ponto. Então existe a disputa da guerra das mentes, ela envolve também a disputa por palavras. Então é possível ver que parte da militância de esquerda, ou mesmo da classe política, ela tem confiado nas instituições para resolver nossos problemas. Espera-se que em algum momento o judiciário decrete a prisão de Jair Bolsonaro. As questões vão estar resolvidas? Não sei, porque eu vejo a direita mais vocacionada, trabalhando mais para resolver, tomar conta das mentes e dos corações. A direita está tomando conta das mentes e dos corações. E eu acho que manifestações como a de ontem ajudam nesse processo. Quando você, politiza as pessoas, que é também uma pauta que eu falo, que é de importância, tem que politizar o povo, tem que explicar o que está acontecendo, por onde vai, por onde não vai, não dá para ficar assim, no Deus dará, deixa lá o cara se virando, não, tem que parar e explicar com calma. Ninguém nasceu sabendo tudo. E tá ali.
Isso foi na manifestação ontem. E eu acho que complementa o vídeo aí do Fabiano Lana. Aqui também é um vídeo. Os garis, todos ali, né? Feliz, contente, sorridente. Né? Esperando o Bolsonaro chegar. E aí? Pra quem aí diz que a direita, né? Sei lá, representa as elites. Não acho que o gari faz parte da elite, né? O gari também é um cara mais humilde na sociedade. E o cara feliz da vida, o Bolsonaro deu pra ele uma medalha dos 3 Is. Então eu acho que dá pra falar que a direita ela vem crescendo cada vez mais entre as pessoas. As pessoas estão cansadas do que tá acontecendo. E eu acho, gente, sei que é repetitivo, que se nós tivéssemos um projeto de país organizado, com algumas pautas mais concretas para entregar para as pessoas, mostrando um cenário otimista de futuro, que a gente possa vender um sonho, sabe, do Brasil que nós queremos. A gente ter isso e seguir nesse trabalho de politização das pessoas para entender o que está acontecendo e deixar de falar bobagem, falar abobrinha, jogando para trás. Rapaz, a direita ia voar. Voar. Os 50% no Senado é bem provável. O na Câmara é difícil. Na Câmara é difícil. 50% na Câmara é muito difícil. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Ainda tem um ano. É pouco tempo, mas ainda tem um ano. E com a capacidade de comunicação que a direita tem, é um momento aí que eu espero que apareçam lideranças, não para liderar, ser o líder de movimento nem nada, mas liderança no sentido de, cara, fazer esse papel, sabe? Chegar junto com o povão. As pessoas comuns muitas vezes enxergam influenciador, jornalista, de um jeito, deputado, eles dizem, oh, cara, deputado, cara é político, o povo tem, sabe, essa admiração. Não dá só para ficar lacrada, é importante lacrar, mostrar o que o governo tá fazendo, isso ajuda com todo o desgaste do governo Lula, mas também a gente tem que politizar, tem que acreditar que as pessoas conseguem ser minimamente politizadas sobre o que se passa nesse país. A gente não pode achar que isso é impossível. Não podemos achar que isso é impossível. Carlos Bolsonaro ontem escrevia que em 2018 a direita nacional se consolidou com a eleição de Bolsonaro. Foi o primeiro grande passo da direita brasileira na institucionalização de sua força, mas logo aprendemos que não basta ganhar a presidência. Eu realmente aprendi depois que o Bolsonaro chegou. Eu fui uma pessoa que fui sendo politizada. Quando ganhou, eu fiz foi festa. Era nova era. Quantos de vocês aí também não era nova era? Eita, agora vai. Não é só o presidente. O presidente não é um ser todo poderoso. Não se constrói um país só com a cereja. É preciso o bolo inteiro. Base parlamentar, presença nas universidades, nas escolas, nos conselhos, na mídia, nos sindicatos, no poder judiciário. Em 2022, elegemos a maior bancada conservadora da história recente. E aí outro ponto. O pessoal deixa, muitas vezes, a ira tomar conta. Cadê o Congresso mais conservador da história? Cara, é o Congresso mais conservador. Foi uma conquista significativa, mas insuficiente frente ao peso das estruturas ainda dominadas pela esquerda e por um sistema que atua de forma coordenada para se proteger e se perpetuar. É a maior. Agora, é 50%? Não. Agora, em 26, o objetivo é claro. Ocupar mais espaços. O tempo da ingenuidade passou. Não basta só reagir. É preciso construir, planejar, disputar espaço. Cada narrativa. A reorganização das forças conservadoras é fundamental, mesmo que lenta. Ocupar os espaços orgânicos da sociedade é um dever de todos que não se renderam. A vida política não é feita de atalhos. É luta, constância, sacrifício. E mesmo quando tudo parece contra, desistir jamais será opção. Hoje estarei mais uma vez com todos às 14 horas na Avenida Paulista, por liberdade, por futuro e pelo Brasil. Aí, ontem se comentou sobre a quantidade de pessoas. Tem menos gente, tem mais isso, tem aquilo outro, pipipi, popopô. O Vanguard comenta o seguinte, vamos lá. Antes que comece a falar, né, sobre a quantidade de pessoas que estavam nas ruas, vamos aos fatos. Dominamos as páginas de todos os jornais, a primeira página quando você entra no site, as manchetes de todos os maiores portais do Brasil, atropelamos nas redes, em todas as plataformas com conteúdo diverso sobre as pautas que a direita bolsonarista prega há meses,
fora recortes diversos nas diversas redes sociais, pelo WhatsApp. Fomos notícia dos veículos, mais do que tudo. Repetimos nossas bandeiras. Cada novo impacto vale todo empenho. Uma nova pessoa impactada que pode ver. Mais um tijolo para 2026. Agradeço lá o Malafaia, Bolsonaro, São Paulo e Brasil. Aí, pra gente falar sobre o número de pessoas, por um ângulo diferente, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, ou você pode usar aquele outro ditado, né? Você pode mentir pra muita gente, mas você não pode mentir pra todo mundo para sempre. O Space Intergaláctico ontem rodou. Quando você não consegue controlar suas emoções, você coloca os pés pelas mãos. Você tem que ser frio e calculista. Em alguns momentos, quando tem alguma coisa que você tá meio chateado, é melhor você ficar quieto. Porque às vezes você pode se empolgar demais para fazer a sua crítica e você toma um molé. Que foi o caso aqui do Space Liberdade. Muitas vezes eu fico chateado com algumas coisas na direita. Mas eu respiro. Respiro, dou 3 dias para eu ver o desenrolar. Às vezes eu tô errado, às vezes eu tô mais certo do que eu imaginava. Às vezes eu chego à conclusão que eu não preciso falar daquele assunto. Mas o Space, claramente, né, isso não é de agora, já tem mais de um ano, ele trabalha ativamente para destruir a figura de Bolsonaro. Não só o Spaces. Toda uma turminha bonita, cheirosa e maravilhosa. Olha a imagem que eles pegaram, né? Urgente. Imagens aéreas de drone mostram a quantidade de pessoas na Paulista. É sério, gente? Só tinha isso daqui? Só tinha isso daqui, pessoal? Olha isso aqui, gente. Nada mais. Depois pagando pedágio pro Pablo Hortelado, que a gente comentou no vídeo ontem, porque o levantamento da USP quem faz é o Pablo Hortelado, aquele que estava defendendo a decisão do Supremo de censurar as redes sociais. É sério? É sério, Spaces? Tá nesse ponto, irmão? Vou dar uma dica pra vocês, cara. Quando vocês, assim, ó, eu sei que vocês querem destruir Bolsonaro, mas vai na manha. Porque quando se perde na curva, pra depois se reencontrar ficar difícil. Aí o Paulo Figueiredo já mete logo a sirene, né, tirando onda, porque todas as postagens do Space, né, sirene urgente. Você precisa pensar bem nos perfis que seguem para vocês consumirem notícia. Né? Ser antipetista é fácil. E eu tô falando para vocês, o antipetismo hoje é um problema talvez maior do que o petismo. Porque o antipetismo, ele tá destruindo, ele age dia sim, dia também para destruir a direita. Faça um exercício mental, me diga uma coisa, uma única coisa que a esquerda, a Globo, a imprensa em geral e o judiciário fez. Uma coisa que essa turma fez, que fez o Bolsonaro perder algum tipo de apoio. Do povo falar, não, eu vou deixar de apoiar o Bolsonaro porque a Globo disse isso, porque o judiciário fez isso, porque o Lula fez isso. Agora pense, porque você acompanha a rede social. Uma coisa que você viu o povo ficar chateado com o Bolsonaro porque algum intergaláctico andou falando, algum prudente sofisticado, alguém que gosta de acelerar, e tu fala, cara, isso aqui é narrativa, isso aqui é mentira. Quem está destruindo a direita, aquele grande bloco de direita, é exatamente essa turma maravilhosa. Aí tem comentários, né? Pegou tão mal o que eles fizeram, que eles apagaram. Mas o pessoal bateu print, né? Continue seguindo essa porcaria aqui, vai lá. Aí o Eduardo diz, ó, vocês excluíram, mas o print é eterno, eu tô de olho. O Petrópolis Correio também bateu um print. Pegaram foto do começo da manifestação, o povo tá chegando pra fingir que tinha flopado. Postaram, apoiaram nos comentários e correram para apagar. É sempre a mesma página. Vive dando palco para Intergaláctico, transforma qualquer espirro em urgente e força a barra na manchete para empurrar a narrativa. Cai quem quer, mas o povo cai.